Saúde e comportamento. Amanhã, dia 26, será o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, que sensibiliza pacientes para consultas e rotina ao oftalmologista. Inclusive, a iluminação da sede do Supremo Tribunal Federal está na cor verde até o dia 31, em homenagem à data e à causa. De acordo com a Confederação Brasileira de Oftalmologia, cerca de 80 milhões de pessoas sofrem com esse transtorno, sendo que 4,5 milhões de casos resultaram na perda total da visão. No Brasil, mais de 1 milhão de pessoas têm a doença e quase a metade desconhece a sua condição por ser um transtorno de evolução silenciosa, sem dor ou incômodo na fase inicial. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a médica oftalmologista Keila Prado. Doutora Keila, bom dia. Oi, bom dia. Doutora Keila, vamos falar então sobre o glaucoma. Afinal, o que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença, uma neuropatia óptica isquêmica, ou seja, é uma doença do nervo óptico em que você vai perdendo gradativamente as fibras e você vai perdendo a visão primeiro periférica, né, a visão periférica, para depois chegar na visão central. A visão central é a última a ser perdida. Por isso é que é uma doença que muitas vezes você não percebe que está perdendo visão, porque você tem que fazer um exame específico chamado campo visual para você perceber que você está perdendo a sua visão periférica. E esse exame é feito de que forma? O paciente ele tem que responder o que está vendo? É como um teste normal até para uma habilitação para a pessoa poder dirigir ou não? Não, não é. Aquele exame de acuidade visual que é feito no Detran ou então que é feito no consultório, na consulta de rotina, é justamente para avaliação da visão central, né? Que é essa que a gente utiliza no nosso dia a dia com mais frequência. Então, a visão que é testada no consultório de rotina e no Detran é a visão central. O campo visual é um exame específico que é só solicitado, é um exame complementar, e só é solicitado em caso de suspeita de glaucoma ou suspeita de alguma outra doença do nervo óptico. Ela é visualmente detectável durante o exame? Ela dá sinais? Como que o médico detecta que há um glaucoma? Olha, um dos motivos pelos quais foi instituído esse Dia Nacional do Glaucoma é justamente para alertar a população da importância da consulta de rotina, né? Porque é através do exame de rotina é que a gente tem como detectar sinais que levam à suspeita da existência da doença, né? Então, assim, no exame de rotina, a gente avalia primeiro a pressão do olho e o aspecto do nervo óptico. Existem algumas alterações que são visíveis no exame de fundo de olho que levam à suspeita da doença. A partir dessa suspeita que é levantada no exame de rotina, aí é solicitado exames complementares para fazer o diagnóstico. Então, o diagnóstico mesmo é feito através de exames complementares, mas no exame de rotina a gente já consegue detectar algumas alterações que nos levam a pensar na doença. E doutora Keila, quais são os sintomas então do glaucoma, já que, como eu disse aqui, é uma doença que tem uma evolução silenciosa, sem dor, até sem incômodo nessa fase inicial? Exatamente, esse que é o grande problema da doença, é uma doença totalmente assintomática. Você não tem sintoma, né? Porque você não tem a pressão alta no olho, ela normalmente não causa dor, só se a pressão for muito alta mesmo, mas normalmente pressões altas suficientes para lesionar o nervo não dá sintoma. Não dá dor, não dá coceira, o olho não fica vermelho, que são sintomas que normalmente as doenças oculares despertam e a pessoa, né, procura algum médico em função desses sintomas mais aparentes. O glaucoma, você não tem esse tipo de sintoma. Você não tem perda visual inicialmente, como eu falei, você vai perdendo primeiro a visão periférica e essa você não nota que está perdendo. Então, realmente é assintomática. E quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de um glaucoma? Olha, o fator de risco principal é o histórico familiar, né? Então, pessoas que têm glaucoma, têm histórico de glaucoma na família, tem que estar sempre em alerta para poder fazer os exames de rotina para ver se herdou ou não essa tendência, né?
Então, o histórico familiar é uma das coisas importantes, a idade também, porque existe uma tendência do organismo de ir subindo a pressão com a idade, então a idade é outro fator de risco. O uso contínuo de corticoide ou algumas medicações também, algumas medicações antidepressivas, alguns medicamentos, às vezes, para emagrecimento, você pode despertar o aumento da pressão intraocular. Então, pessoas que têm fazem o uso contínuo ou de antidepressivo, ansiolítico ou corticoide, precisa ser avaliado também, porque existe uma tendência maior de ter. O diabético também tem uma tendência assim, a ter o glaucoma? Não existe uma ligação direta entre quem é hipertenso, arterial ou diabético de ter a doença. São coisas independentes. Mas as pessoas que têm glaucoma e são diabéticos ou hipertensos, a evolução do glaucoma às vezes é um pouco mais severa, mais agressiva. E traumas oculares também pode favorecer o surgimento dele? Não, o trauma pode ocasionar o aumento da pressão intraocular, pela própria reação inflamatória que dá no olho por conta do trauma, mas não que vai desenvolver o glaucoma, né? Porque o glaucoma é quando você tem a lesão do nervo óptico. O trauma, às vezes, faz aumentar a pressão do olho naquele momento do trauma, no momento que o olho está inflamado, mas depois a pressão volta a se estabilizar, depois que a reação inflamatória desaparece. Então, assim, não é o trauma que leva, a não ser que leve alguma lesão de alguma estrutura do olho que faça com que a pressão intraocular fique aumentada de forma permanente. Aí esses casos realmente têm que ser acompanhados e têm que ser medicados daí para frente. E a partir de que idade é necessário esse cuidado maior com os olhos? Olha, com 40 anos, a partir dos 40 é o período que a gente mais recomenda assim, as avaliações de rotina. E antes disso, se tiver histórico familiar, ou se usar alguma medicação dessas que eu falei. E doutora Keila, estamos falando de exames de rotina, mas qual é o prazo, qual o período de uma rotina de um exame de olho, por exemplo, a cada 6 meses, a cada 1 ano? A cada 1 ano. A cada 1 ano. Agora, a pessoa que já tem alguma doença ocular, às vezes faz de 6 em 6 meses, vai depender da condição de cada um. Mas um exame de rotina numa pessoa que não tem nada no olho, só para fazer avaliação mesmo, uma vez por ano. E o glaucoma também existe graus dele. Ele pode ser crônico, pode ser de ângulo aberto, como ele pode ser classificado? Existem primeira classificação é se o glaucoma é primário ou ele é secundário, né? O primário é aquele que é causado pelo histórico familiar, ele vem com a idade, ele não tem nenhuma outra causa que levou ao processo do glaucoma. O glaucoma secundário é aquele que é secundário a trauma, a algum procedimento cirúrgico que você faz no olho que leva ao aumento da pressão e ao glaucoma, a uveíte, que é um processo inflamatório do olho também que pode levar ao glaucoma. Então, quando ele é secundário a alguma outra comorbidade, né? Então, primeiro a gente classifica o glaucoma assim, primário e secundário. Normalmente, a maior parte dos casos é primário. Depois a gente classifica se é de ângulo aberto ou de ângulo fechado, porque a abordagem terapêutica e clínica, às vezes, ela é um pouco diferente nos dois casos, né? A de ângulo aberto, para a gente classificar se o ângulo é aberto ou fechado, a gente precisa fazer exame complementar específico para ver isso. Então, esse exame, que chama gonioscopia, a gente não faz em exames de rotina, tá? Isso daí já é um exame complementar específico para as pessoas que têm suspeita de glaucoma. O glaucoma, então, pois não. E a gente, através desse exame da gonioscopia, a gente vê se o ângulo é aberto ou se é fechado. E existem abordagens, como eu falei, diferentes para o tratamento de um e de outro. E o glaucoma, ele tem cura, doutora? Não, não tem cura. O tratamento visa evitar a progressão dele, mas as fibras nervosas que foram lesionadas, elas não se recuperam mais. Por isso que a gente preocupa tanto, porque é uma doença que causa alteração irreversível. E este cuidado, esse tratamento é ad eterno, até que a pessoa esteja ad viva, eterno. Continua fazendo esse tratamento. Exatamente, tem que tratar para o resto da vida. Porque não existe um tratamento curativo, existe um tratamento de controle da doença.
E essa cegueira provocada pelo glaucoma também, ela é irreversível? Irreversível. Tanto é que o glaucoma é uma das maiores causas de cegueira irreversível, né? Justamente porque realmente não tem tratamento que vá fazer recuperar as fibras nervosas que foram lesionadas. Doutora Keila Prado, a catarata tem alguma relação também com o glaucoma ou não? Alguns pacientes, quando começam a ter catarata, as mudanças anatômicas do cristalino, né, porque o cristalino, quando tem catarata, além dele ficar opaco, às vezes ele aumenta de tamanho. E isso faz com que a pressão aumente, a pressão intraocular. Então, tem alguns pacientes que têm um aumento de pressão por conta do aparecimento da catarata. Aí, nesses pacientes, a gente tem que, um dos tratamentos é você fazer a cirurgia para extração do cristalino, e aí, com isso, a pressão se controla. Doutora Keila, eu estava conversando com outro oftalmologista e ele me falou assim que nem precisa perguntar se a pessoa fuma, porque quando faz o exame de fundo de olho, ele consegue detectar que a pessoa fuma porque está tudo amarelo. O hábito de fumar também é prejudicial? Acaba propiciando um glaucoma ou não? Não é que proporciona um glaucoma, mas são fatores que agravam, são fatores que pioram, né, a doença, porque como eu falei, o glaucoma é uma doença isquêmica, né? As fibras do nervo óptico, elas são lesionadas por falta de oxigênio. Então, o tabagismo, ele dificulta também o fluxo sanguíneo no corpo de uma maneira geral, inclusive no nervo óptico. Então, quando a pessoa é tabagista e tem glaucoma, também, da mesma forma que o diabético, que o hipertenso, pode agravar a doença, mas não que leve a doença, entendeu? Sim. E as alterações que aparecem, que a gente consegue detectar no tabagista, no fundo de olho, também não acomete todas as pessoas, né? Então, alguns pacientes que fumam realmente vão ter alterações na retina que indicam o uso do cigarro, mas tem pessoas que fumam, que são tabagistas e que não têm alteração no fundo de olho. Ah, sim. Então há casos e casos. Mas Isso, não é todo mundo. Sim. Mas no caso de um tratamento com o tabagista para qualquer procedimento até cirúrgico dentro dessa área da oftalmologia, a recuperação costuma ser prejudicada pelo fato dessa pessoa fumar ou não? Não. Quanto a isso, não. A recuperação não vai prejudicar nesse sentido. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença da retina, que já tem ou uma doença vascular, ou uma doença degenerativa mesmo da retina, tem que parar de fumar. A eliminação do tabagismo é importante para ajudar no tratamento, porque se a gente faz o tratamento da retina e a pessoa continua fumando, existe aquele fator que está predispondo ali e a gente não consegue tratar da mesma forma. Muito bem. Falamos na Rádio Justiça a respeito do Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, a data celebrada amanhã, que busca então sensibilizar pacientes para as consultas de rotina ao oftalmologista. Inclusive, se você, ouvinte, passar aqui pelo prédio do STF à noite, vai ver que ele está na cor verde até o dia 31, em homenagem a essa data. E aqui no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas têm a doença e quase a metade desconhece a sua condição. Por isso, nós conversamos com a médica oftalmologista, a doutora Keila Prado. Doutora Keila, muito obrigado por estar conosco e as suas considerações finais. Obrigado você pela oportunidade. É sempre importante a gente estar esclarecendo a população da gravidade da doença e da necessidade do seu diagnóstico precoce, porque isso é importante. Quanto mais cedo a gente diagnostica a doença e começa a tratar, menor é o dano na visão da pessoa. Então, assim, o diagnóstico precoce é fundamental. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima.